Agora o script é o de razão de subida, RT-Climb. E começa entrando aqui em relação a essa condição, a altura da missão, o tempo de subida para atingir a altura. Isso que você quer, né? Isso daqui é definido em conceitual. E a penalidade que vai ser aplicada também, com base na prioridade das suas penalidades. E em seguida temos a entrada de densidade, velocidade mínima e máxima. E essas velocidades são definidas ali com base no que você está querendo para o seu projeto, tá? Vamos pegar aqui velocidade mínima e máxima, já está definido em cond link. Aqui, velocidade mínima 13,25. Você vai estar definindo aí para o teu projeto. Mas o ideal é fazer logo o teste dinâmico e tentar traçar o envelope de velocidade. Isso daqui está estipulando quanto você pode estar atingindo velocidade. mtol, ele vai ser extraído lá do takeoff. O takeoff que vai estar definindo o mtol. Aqui, ó. Takeoff mtol. E então a próxima entrada, a área da asa, os coeficientes da curva dinâmica da hélice e o CD0. E aí cria-se um vetor aqui que vai da velocidade mínima até a máxima de 1 em 1. E aí para I, vou arrumar aqui, dar uma indentada, para I até V de 1 em 1. O que vai acontecer aqui? Ele vai rodar várias vezes o AVL para extrair a curva, para extrair os dados de CL e os dados de CD para várias velocidades. Beleza? Então ele cria esse casinho aqui que vai ser meio que um contador, mas ele só vai estar dando um nome no arquivo referente à posição de velocidade que vai estar. Então a primeira posição do vetor V, né? No caso vai ser o V mínimo. O valor K vai ser transformado numa string. Ele pega um inteiro e converte numa string. No caso vai ser 1. Isso daqui vai estar no nome do arquivo. E aí ele executa o comando AVL, vai carregar a geometria, máximo, aplicar um M70, esperar C1, aplica a primeira velocidade. Eu vou querer que minha aeronave seja trimada nesse momento, durante a subida. Então tem um X, análise de estabilidade, executa a análise de estabilidade, isso para exportar. E dá um nome aqui do arquivo que está sendo exportado como K. Fecha o arquivo de execução, executa no AVL. Depois tem a leitura do arquivo gerado, extrai CL, extrai CD. E aí deleta tanto o arquivo ST quanto o RAM, porque agora você só está interessado no CL e no CD que você vai estar extraindo. Em seguida tem um cálculo do CD, esse CD aqui vai ser um vetor. Depois tem a tração dinâmica referente à velocidade, só que aqui vai ter várias velocidades dentro, né? Depois vai ter a potência disponível, que vai estar sendo calculada. Lembra que a tração disponível vai caindo com a velocidade. Multiplica pela velocidade. Aí vão ter várias potências disponíveis. Depois vem o cálculo da potência requerida. Então, em função do mtol, CD, ou SW, CL. É calculado o excesso de potência. E depois a razão de subida, que é o excesso de potência dividido por mtol. Então, também é um vetor. E aí para de 1 em 1 até o comprimento de RC. Ele vai estar percorrendo a curva de razão de subida até que isso daqui tem que ser ilustrado, não tem como entender comigo somente explicando aqui. Uma boa pegar deixa eu pensar aqui, razão de subida pelo
pelo Anderson, acho que é uma boa, tá? Olhando livros. Acho que é aerodinâmica, Anderson. Tá aqui. Vou dar uma olhada lá na razão de subida. Esse daqui é o melhor livro que tem aí pra fazer as análises de... Tenho certeza que você tá fazendo as análises de desempenho aí completo. Característica, equações de movimento. Tá aqui, razão de subida, 265. Aqui tem a modelagem, RC, vou colocar pra cá. Razão de subida é o excesso de potência dividido pelo peso. Trabalhando por mTOL aí, que vai ser a pior condição, né? Logo em seguida, o que é feito aqui? A razão de subida vai aumentar até certo ponto. Vamos ver aqui o gráfico. Tá aqui, o que está acontecendo? Acho que pelo esse gráfico aqui já dá para entender bacana. A razão de subida vai aumentando com a velocidade e depois de certo tempo ela começa a cair. Ali no nosso RC máximo. E ali faz uma verificação no nosso if. Seguinte, se o RC mais 1 for menor que o anterior, o RC máximo que eu preciso identificar, ou seja, o ponto dessa curva, vai ser igual ao RC em I. E aí eu faço um break. Depois que ele identifica, não tem mais porque eu percorrer o vetor. Porque senão a afirmação sempre vai ser verdadeira após a queda do RC aqui, né? O próximo valor sempre vai ser menor que o anterior, enquanto até um momento ele está subindo, depois ele só vai cair, e essa condição sempre vai ser verdadeira, por isso tem um break após o primeiro instante que a condição se torna verdadeira. Depois, sempre de subida, RC o tempo vai ser a altura dividido por RC. Aí altura dividido pelo tempo RC. Eu calculo o tempo. Eu esqueci o que significa. Razão de subida é velocidade vertical. Isso. Agora que eu me toquei. Razão de subida é velocidade vertical. Ponto que ele está subindo para cima conforme aumenta a velocidade. Subindo. Fica redundante, mas deu para entender. Porque esse cara aqui passa multiplicando ali o tempo e o tempo passa dividindo. Então, velocidade igual ao espaço sobre o tempo. E tá, ele calcula aqui o tempo de subida. E aí ele faz a comparação, né? Se o tempo de subida for maior que o tempo de subida que você definiu para a missão, acontece a mesma coisa. Tempo de subida, menos tempo de subida na missão, porque vai ser um valor maior, vai dar uma variação, vai ser multiplicada pela constante ali da penalidade relacionada ao tempo de subida. Se o tempo de subida não for maior que o tempo de subida que você está querendo para a missão, a penalidade vai ser 0. E acaba. Nós só precisamos dessas 3 aqui. Então o que é feito, né? Percorrida essa curva aqui do RC, identifica-se o RC máximo, depois calcula-se o tempo de subida com base na velocidade vertical. Por fim, é isso.